Olá a todos, aqui é o Caleb Elias de Carvalho Barbosa e você está no canal Reforma e Teologia. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo da nossa série sobre predestinação, onde estamos explorando este tema glorioso à luz das Escrituras e da teologia reformada. Vamos abordar a relação entre a onisciência de Deus e a verdade. Muitas objeções à predestinação surgem de uma compreensão limitada ou distorcida desses dois atributos divinos. Alguns pensam que Deus apenas prevê o futuro como um espectador, sem determinar nada, ou sem determinar tudo, como se a sua presciência fosse apenas uma observação passiva. Outros chegam a imaginar que a verdade existe de forma independente dele, como se até Deus tivesse que se ajustar a algo fora de si mesmo. Mas a Bíblia nos mostra que a onisciência de Deus não é um conhecimento adquirido, e sim um conhecimento absoluto, eterno e autoexistente. Deus conhece todas as coisas, porque Ele é a própria verdade. João 14, 6. E porque Ele é a causa de todas as coisas. Efésios 1:11. Apocalipse 4:11. Isso significa que a realidade não molda Deus. Ao contrário, Deus molda a realidade conforme o seu decreto eterno ou definição da sua mente. Portanto, compreender a predestinação exige reconhecer que a onisciência divina está inseparavelmente ligada à sua soberania e ao fato de que a verdade não é algo fora de Deus, mas a expressão do seu próprio ser. Para começarmos de forma clara e incisiva, precisamos afirmar que a onisciência de Deus não é apenas um atributo entre outros, mas é inteiramente Deus. Assim como todos os seus atributos, ela não é uma qualidade adicionada a ele ou parte dele, mas a própria expressão do seu ser. Isso significa que a onisciência divina não é meramente a capacidade de observar ou prever acontecimentos futuros, como os arminianos ou semi-pelagianos costumam afirmar. Não, a onisciência de Deus é a definição absoluta da verdade. A verdade não existe fora de Deus, como uma realidade independente a qual ele teria de se conformar. Pelo contrário, a verdade é aquilo que Deus conhece absolutamente, eternamente e imutavelmente, porque ele é a verdade em si mesmo. João 14, 6. Assim, podemos dizer com toda firmeza o conjunto de todas as proposições acerca de todas as coisas, passadas, presentes e futuras, está exaustivamente definido em Deus, na mente de Deus. Ele conhece tudo o que existe, tudo o que já existiu e tudo o que existirá. Não porque olhou para um futuro independente, mas porque ele mesmo é o fundamento, a causa e o determinador de todas as coisas. Efésios 1:11. Esse ponto é inescapável. Primeiro, Deus é absolutamente independente ou exaustivamente soberano sobre si mesmo, não havendo nada fora dele que possa condicioná-lo ou limitá-lo. Segundo, Deus é inteiramente a verdade. Logo, ele é exaustivamente soberano sobre a verdade, ou define exaustivamente a verdade. Portanto, afirmar que Deus prevê o que acontecerá
como um mero espectador é reduzir sua onisciência e transformar a verdade em algo externo a ele. Mas isso é uma blasfêmia filosófica e teológica, porque a verdade não está acima ou fora de Deus. A verdade é o próprio Deus. A implicação inevitável disso é que Deus não apenas conhece todas as coisas, mas ele define e determina o conjunto exaustivo de todas as proposições acerca de todas as coisas. Em outras palavras, Deus determina todas as coisas. Isso é predestinação em sua base mais fundamental. A realidade é aquilo que Deus decretou ou concebeu em sua mente. E nós só podemos conhecê-la porque Ele, sendo a verdade, revelou parte dela a nós de maneira especial em sua palavra. E continua nos revelando parte da verdade de forma ordinária a todo o momento, através das ocasiões cotidianas. A onisciência de Deus, sendo inteiramente Deus, Malaquias 3,6, Tiago 1,17, define ou determina exaustivamente a verdade e, portanto, o conjunto de todas as proposições verídicas acerca de todas as coisas, passadas, presentes e futuras. Pois Deus, primeiro, sendo absolutamente independente ou exaustivamente soberano sobre si mesmo, e segundo, sendo inteiramente a verdade, é, terceiro, absolutamente soberano sobre a verdade, ou define exaustivamente o conjunto de todas as proposições acerca de todas as coisas, passadas, presentes e futuras. Portanto, a onisciência de Deus define exaustivamente o conjunto de todas as proposições acerca de todas as coisas, passadas, presentes e futuras. É a onisciência e a mente de Deus que determinam a verdade e, por consequência lógica, o futuro. Pois a verdade é o conjunto de todas as proposições verídicas acerca de tudo, incluindo o futuro, o que haverá ainda. Assim, se a onisciência e a mente de Deus determinam exaustivamente a verdade, então a mente e a onisciência de Deus determinam exaustivamente todas as proposições verídicas acerca do futuro. A posição arminiana tenta suavizar a soberania de Deus ao dizer que ele não decretou todas as coisas, mas apenas previu o que os homens fariam. Nessa concepção, Deus seria um espectador privilegiado, olhando para o corredor do tempo e antecipando decisões humanas para depois reagir a elas. Mas, se for assim, a verdade sobre o futuro existiria fora de Deus e antes dele conhecê-la. E ele seria dependente de algo fora de si. Isso significa que haveria uma realidade independente de Deus, superior a ele, a qual até mesmo o Criador teria de se submeter. Isso não é cristianismo, mas paganismo filosófico. É transformar o Senhor Todo-Poderoso em um ser impotente, escravizado pelo destino ou pela liberdade da criatura. Ao contrário disso, a Escritura ensina que Deus faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Efésios 1:11, Apocalipse 4:11. Ele declara o fim desde o princípio, e tudo acontece conforme o seu decreto. Isaías 46:9-10. Não há criatura
que escape do seu conhecimento e governo. Hebreus 4:13. Portanto, a ideia arminiana de uma presciência baseada em previsão nega a soberania de Deus e cria um falso conceito de onisciência. A verdadeira onisciência é soberana e definidora da realidade, não submissa a ela. É aqui que a doutrina da predestinação, fundada na onisciência divina, se torna fonte de segurança inabalável para o cristão. Se Deus simplesmente previsse o futuro, não haveria garantia alguma de que ele poderia cumpri-lo ou controlá-lo. Mas, porque o futuro é o que é, apenas porque Deus o decretou, temos plena certeza de que nada pode escapar do seu controle. Isso significa que a nossa salvação está absolutamente garantida, porque foi planejada por Deus antes da fundação do mundo. Efésios 1:4-5. Nenhuma circunstância da vida é acidental, mas cada detalhe está sob a mão soberana dele. Mateus 10:29, Romanos 8:28. A história inteira é a execução do plano eterno de Deus. E por isso, o seu povo pode descansar na verdade de que o Senhor reina. Salmos 93:1. A diferença entre o arminianismo e a fé reformada é que, para o arminiano, a presciência de Deus é uma passividade limitada, enquanto para nós, reformados ou calvinistas, que fundamentamos nossa teologia e cosmovisão na Bíblia, ela é a garantia de que toda a verdade e toda a realidade estão fundamentadas na vontade soberana e na mente do Deus eterno. Portanto, crer na predestinação não é apenas aceitar um ponto doutrinário, mas reconhecer que a própria verdade depende de Deus, da sua mente, da sua onisciência e da sua vontade. E isso nos dá confiança. O nosso futuro não está nas mãos do acaso, nem nas mãos da criatura, mas exclusivamente nas mãos do Senhor da Glória. E assim, ao entendermos que a onisciência de Deus é a própria verdade e que ele define exaustivamente todas as coisas em sua onisciência ou mente, percebemos que a predestinação não é uma invenção humana, nem uma especulação teológica, mas a própria definição da mente de Deus, que fundamenta a estrutura da realidade criada. A questão que fica é: como nós, criaturas finitas, vamos responder a essa soberania absoluta, resistindo a ela, como muitos fazem, ou melhor, tentando resistir a ela, ou nos curvando diante do Senhor que reina e define todas as coisas em sua mente e segundo o conselho da sua vontade? Bom, fica aí a reflexão. Nada pode resistir à soberania de Deus. Até quem pensa ou acredita estar resistindo à soberania de Deus está, na verdade, apenas agindo debaixo da soberania de Deus. E tão somente de acordo com o que ele decretou e concebeu desde toda a eternidade. Então, até mesmo o diabo e os demônios agem perfeitamente como Deus concebeu e quis que eles agissem. Até mesmo o homem rebelde. Bom, se você gostou desse conteúdo, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal Reforma e Teologia e compartilhar este vídeo. Até a próxima e que Deus te abençoe. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.